Qual a diferença entre a Bíblia e os principais textos sagrados das religiões mundiais? Por que a Bíblia deveria ser considerada a palavra de Deus e esses outros textos não? Qual que é a diferença? Por que a Bíblia deve ser usada para influenciar a realidade do Estado, da religião e da cultura? Será que a Bíblia deveria ser o fundamento da vida humana? Nós estamos começando uma nova série aqui no programa Está Escrito, a série Eu Creio. E hoje nós vamos estudar o tema Eu Creio na Bíblia. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Receba aí o meu abraço, minha gratidão também, porque você está conectado aqui com a gente no programa Está Escrito. É o nosso momento de irmos à Bíblia para entendermos melhor quais são os planos, a vontade de Deus, e você faz parte dessa família, viu? Obrigado porque você está conectado aqui com a gente. Nós estamos começando uma nova série, que é a série Eu Creio, e dentro desta série a gente também vai analisar algumas coisas muito importantes. Vamos ter uma estreia aqui, e eu quero já, nesse momento, me dirigir aqui para a tela, para você também perceber um novo quadro. A gente preparou um novo quadro para interagir um pouquinho mais com você, com a nossa audiência. E eu vou agora aqui me aproximar da televisão para a gente estrear um pouquinho esse quadro. O que é que vem por aí? Então, faz o seguinte, pessoal da produção, pode rolar a vinheta aí. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, então estamos aqui, já que o quadro é Responde aí, pastor. Veja, nós vamos aqui, nesse momento, interagir com você. O pessoal da produção separou algumas perguntas que a gente recebe através das redes sociais aqui, você que assiste, o programa Está Escrito, você que acompanha Novo Tempo, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema do Eu Creio. Eu quero ler aqui para você a primeira pergunta. Vamos lá. Uma pergunta relacionada à Bíblia. Pergunte sobre a Bíblia. A pergunta é, se a Bíblia é a palavra de Deus, existe um perigo do ser humano que a transcreveu ter acrescentado alguma opinião própria? Muito boa pergunta. Então, nós vamos aqui tentar entender um pouco melhor. Vamos formular aqui uma resposta. Vamos lá, então, para isso. A revelação de Deus, veja, ela sempre vai passar pelo filtro humano. O que isso significa? Que Deus ele não ditou a Bíblia. Ele inspirou as ideias. Portanto, a Bíblia ela é composta de dois elementos, ou de duas realidades. O elemento divino, que foi quem inspirou, está entendendo? E o elemento humano, que foi quem a escreveu. A Bíblia ela é a linguagem de Deus com o sotaque humano. Quando a gente vai a alguns textos, por exemplo, Pedro, ele diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso está lá na segunda carta que ele escreve, capítulo 1, verso 20. Ou seja, o conteúdo da Bíblia é divino, mas a linguagem usada para descrevê-lo é humana. Então, Deus ele inspira as ideias. E aí, cada autor vai ter uma característica individual. Quando a gente vê Pedro falando, por exemplo, sobre os textos de Paulo, ele disse que Paulo escreveu certas coisas que são difíceis demais de entender. Veja, se um apóstolo escreve falando do outro, dizendo que o que o outro escreve é difícil demais de entender, quem somos nós, meros mortais, não é? Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 16. Mas por que Pedro escreve isso? Bom, Paulo era um homem culto. Agora, Pedro era um homem simples, ele era pescador, ele não tinha cultura formal. A bagagem, veja, dos escritores, a bagagem dos profetas, sempre acrescentou a revelação divina no sentido de tornar essa revelação muito mais humana. Portanto, conforme a gente está vendo aqui na pergunta,
se a Bíblia é a palavra de Deus, existe o perigo do ser humano que a transcreveu ter acrescentado alguma opinião própria? Entenda aqui uma coisa. O homem, ele vai ter a sua opinião sobre determinadas coisas, mas o conteúdo que foi revelado e que ele transcreve, que ele escreve, é o conteúdo divino. Muito bem, essa daí foi a primeira pergunta. Eu agora quero ir com você para a segunda pergunta. Vamos entender aqui o que o nosso amigo aí, você, telespectador, perguntou para a gente. Vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. Vamos lá. Pergunta ainda sobre a Bíblia. A Bíblia foi escrita há tantos anos, como ela ainda pode falar para a nossa atualidade? Boa pergunta, hein? Bom questionamento. Então vamos lá. Os problemas que são descritos aqui na Bíblia, eles não são apenas culturais. O que isso significa? É que eles não estão restritos a um contexto histórico, geográfico, um lugar no tempo e algum lugar desse nosso planeta. Apesar de você encontrar ao longo da história uma evolução cultural, até mesmo uma evolução social, o problema espiritual que é abordado aqui na revelação, ele é atemporal. O que isso significa? Que a Bíblia ela foi escrita para mostrar como Deus vai resolver o maior de todos os problemas. Que problema é esse? O problema do pecado. E este problema, esta realidade, ela não é social apenas, ela não é cultural apenas, ela é essencialmente espiritual. E se ela é espiritual, significa que ao longo do tempo, ao longo das eras, todo ser humano padeceu do mesmo problema. Olha, por exemplo, o que diz aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui está o problema que a Bíblia vai discorrer. O problema é a morte. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que tenha ficado claro aí para você, mas se você ainda quer saber mais sobre isso, deixa eu apresentar a novidade que está chegando aqui, ó. Está quentinho, está saindo do forno aqui da Escola Bíblica, que é a Revista Esperança, Eu Creio. Nós vamos ter aqui a alegria e o privilégio de estudarmos juntos essa revista. Eu vou usá-la aqui como sendo também a base para a mensagem que nós vamos estudar aqui, todos os nossos encontros nesse mês de abril, para entendermos mais como a gente pode fundamentar a nossa crença dentro da Palavra de Deus. Se você gostaria de receber mais informação, é só você ligar agora mesmo. Está vendo o número que está aparecendo aqui? Liga para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Nesse telefone, você vai pedir a sua revista e você vai receber sem custo nenhum, tá bem? Você pode agora mesmo entrar em contato com a gente, que nós vamos enviar para o melhor endereço que você apontar. Muito bem, nós estamos aqui numa série nova e vamos entrar agora no tema de hoje. Eu creio na Bíblia. Nós estamos começando essa série Eu Creio e nesse momento aqui eu quero refletir com você a sua realidade diante das crenças. Você é ateu ou você é crente? Ou será que você talvez é um crente que já foi ateu? Ou quem sabe um ateu que já foi crente? Por que nós nos dividimos dentro dessas categorias, né? Por que nós dizemos, olha, tem gente que é crente, tem gente que é ateu? Será que algumas pessoas nascem com a propensão da crença e outras não? Como é que eu posso definir se uma crença é verdadeira ou não? A crença seria algo que a gente não pode provar e então por isso a gente aceita pela fé? É isso? E a descrença seria então a falta de provas e evidências que me levam então a não acreditar em determinada coisa? Se for assim, será que as pessoas que creem, elas não têm condição nenhuma de dar alguma evidência para a sua fé? Será que todo descrente, ele tem provas para ele não acreditar? Ou será que em algum momento também a sua descrença vai se basear na fé? E se isso acontecer, é algo interessante, não é? O teólogo britânico chamado Alistair McGrath, ele tem uma trajetória um pouco incomum entre os cientistas. Ele é um doutor em biofísica molecular pela Universidade de Oxford e ele se descreve assim orgulhosamente como sendo um ex-ateu. Durante os anos que ele passou nessa renomada instituição de ensino inglesa,
ele precisou rever a crença que ele tinha sobre as ciências naturais, entendendo que, no princípio, ele pensava que elas eram inimigas da religião, mas ele agora conseguiu entender que isso não passava de uma superstição irracional. Hoje, a visão dele é completamente diferente. Ele entende que o ateísmo hoje é uma questão de fé, ou seja, é uma crença não comprovada e que é improvável que Deus não exista. Olha só que testemunho forte desse cientista, né? Bom, se crer ou duvidar em algum momento vai ser uma questão de fé, então como é que surgem as crenças? Alguns dizem que as crenças nascem fruto de experiências, quando a gente vê, quando a gente ouve, quando a gente sente, quando a gente percebe alguma coisa espiritual ou sobrenatural, então a gente passa a crer. Hoje, para você ter uma ideia, existem aproximadamente 10 mil diferentes tipos de religião no mundo, com grupos que são relativamente pequenos de seguidores e até mesmo alguns grupos locais e outros que são grupos grandes, globais. E dentro desses grupos globais existem basicamente 4 grandes religiões. A maior de todas, o cristianismo, também nós temos o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Dentro dessas crenças aí, você tem aproximadamente 77% da população mundial. Ou seja, na sua maioria, o ser humano, ele é crente, ele não é descrente, na sua maioria. Agora, uma outra religião que também está presente em vários lugares do mundo, mas que não tem assim uma representatividade tão semelhante a essas outras religiões que ela mencionei, mas ela alcança pessoas em diversos lugares, é o judaísmo, que apesar de atingir aproximadamente 0,2% da população mundial, tem uma influência enorme sobre as demais religiões. Veja, cada uma dessas religiões que eu mencionei tem uma forma de compreensão daquilo que é sagrado, daquilo que é sobrenatural. Mas existe um elemento em comum entre todas essas religiões? Agora entenda, tem uma segunda coisa que define as crenças. A crença, sempre, quando a gente analisa esses grandes movimentos mundiais, ela se estabelece em torno de um manual, que é considerado sagrado. A experiência espiritual ou sobrenatural, em algum momento, é uma experiência com um texto sagrado. Quando a gente analisa para o islamismo, o Alcorão, ele é o texto mais importante. Para o hinduísmo, você vai ter ali o Mahabharata, ou também os 4 livros sagrados dos Vedas, que são considerados os mais importantes. Agora, para o budismo, você vai ter o Tripitaka, que é considerado 3/6, 3 fontes de saber. Para o judaísmo, você vai ter a Tanakh, que são os 40 livros da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Eles também têm o Talmud, que são 2 livros importantes, a Mishnah e a Gemara. Você tem ainda a Cabala para o judaísmo. E para o cristianismo, qual que é o livro considerado sagrado? É a Bíblia. Bom, agora se a gente for comparar, qual destes manuais é o mais confiável? Será que todos os caminhos eles levam para o céu? Será que se Deus é um só, então qualquer revelação é suficiente para nos conduzir até a eternidade? O que você acha? Eu queria agora pensar com você algumas coisas muito importantes. Qual crença é confiável? Diante de tantas possibilidades que a gente tem, que são oferecidas pelas religiões, como é que eu posso saber qual que é a verdadeira? Será que todas as crenças, ainda que religiosas ou espirituais, elas são verdadeiras? Se a gente for para as prateleiras da fé, como que eu posso saber onde eu vou encontrar a verdade? Será que a verdade está na Bíblia? Ela está no Talmud? Ela está no Alcorão? Ela está nos 4 livros dos Vedas? Ela está nos livros do Tripitaka? Qual que desses livros vai ensinar a verdade de fato? Qual crença é confiável? Vamos pensar que você esteja com um problema de visão. Qual médico você ia procurar para tentar resolver o seu problema? O médico mais legal? Aquele que é mais barato? Aquele que é mais acessível, que todo mundo vai? Ou aquele que tem o maior índice de solução, de resolução dos problemas, que consegue dar um melhor diagnóstico e fazer a melhor cirurgia?
É claro que se a gente tem condição, nós vamos procurar o melhor profissional. E nos assuntos espirituais, onde é que eu devo procurar ajuda? Veja, não deve ser na religião mais procurada, não deve ser na religião mais comum, não deve ser naquela que tenha mais adeptos, mas naquela que apresenta o melhor diagnóstico do problema que a gente vive e também aquela que apresente a melhor possibilidade da cura desse problema. Então, vamos discutir um pouquinho isso daqui melhor. Qual livro dessas religiões apresenta o melhor diagnóstico? É claro que, sem dúvida, é a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai falar com clareza sobre o verdadeiro problema da humanidade. E que problema é esse? O problema que o pecado trouxe para nós, fazendo separação entre o homem e Deus. É por isso que quando a gente vai aqui nessa revista, eu creio, você tem que pedir, viu? Se não pediu, ó, está aparecendo aí para você o telefone, você pode ligar até as 11 da noite, está funcionando, tá? Aqui na revista 8, na revista Eu Creio, na página 8, você vai encontrar, no fim da coluna esquerda, um texto aqui bem interessante que eu quero dividir aqui com você. Olha só que interessante. Diz assim, literalmente, no final da página 8, diz assim, Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que interessante. Todos os livros religiosos, eles falam sobre os diversos problemas humanos, que são desdobramentos da doença principal que nós temos, que é o pecado. Mas o diagnóstico preciso, veja, aquele que entende qual é o nosso problema, que descreve melhor esse problema, que fala sobre o seu poder de destruição espiritual, o seu poder de destruição física e também sobrenatural, esse livro é apenas um, é a Bíblia Sagrada. Veja, mas tem uma outra coisa também que a gente tem que considerar. A Bíblia é o único livro que traz, além do diagnóstico, a realidade da cura. Não tem nenhum outro livro que apresenta a cura para esse problema, o problema do pecado. Veja, Maomé, ele não morreu pelos nossos pecados. Buda, ele não é o nosso Salvador. O Brahma não entregou a sua vida como o pagamento da nossa dívida. Somente a Bíblia Sagrada diz que Cristo é a cura para os pecados de todos nós. E Ele é a cura porque Ele morreu na cruz do Calvário. Qualquer crença que não é cristã, veja, vai falhar exatamente aqui em apresentar a realidade da cura. Por isso que a Bíblia é a única palavra de Deus que pode nos levar a três coisas muito necessárias. Jesus, ele falou em João capítulo 14, o verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Deus tem prazer que é enorme, que é imenso em se revelar. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Mas o meio mais usado por Deus para falar sempre foi através dos seus servos, os profetas. O homem, ele procura por Deus, mas ele não consegue encontrar Deus por si mesmo. É então que Deus decide se tornar conhecido através da sua revelação. Veja, ele usa coisas, ele usa meios diversos, mas o meio mais perfeito que Deus se revelou ao ser humano foi através de Cristo. Cristo revelou quem era o Pai, porque Cristo é a interpretação precisa da palavra de Deus. Na verdade, Jesus é a revelação que se fez carne. Nós temos alguns níveis de revelação. A primeira revelação é natural. Você olha para a natureza, você entende quem é Deus através da natureza, o poder de Deus. Você tem uma revelação especial, que são as Escrituras. Aqui, lendo o texto sagrado, você compreende quem é Deus. Mas a gente tem a revelação final, absoluta, que é Cristo. Cristo não apenas revela o Pai, mas
ele especialmente veio para tornar a Bíblia mais compreensível? Quando a gente vai aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 45, olha só o que diz aqui o texto. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja, o trabalho de Cristo foi fazer a Escritura, a Bíblia Sagrada, se tornar compreensível para nós. Se Cristo amava a Escritura, por que eu não devo amar também? Veja, por que eu devo crer na Bíblia? Algumas razões interessantes para isso. A primeira delas, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja, Paulo, que escreveu essa segunda carta aqui, de Timóteo, capítulo 3, o verso 16, ele diz assim, que os livros da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, eles foram inspirados por Deus. Olha só que interessante. Aqui, no ano 64, quando ele escreve, ele está reconhecendo que toda a Escritura, o Novo Testamento ainda não tinha sido concluído. Portanto, ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando dos 40 livros, dos 39 livros que ali estão. Esses 39 livros, na verdade, ele reconhece como sendo inspirados por Deus. O que isso significa? Quando a gente vai descobrir o sentido dessa palavra inspirado, significa soprado por Deus. É a palavra theopneustos, o sopro de Deus. Na verdade, a Bíblia foi soprada. Deus, ele falou ali no ouvido dos profetas o que eles deveriam escrever. Eles compreenderam, então transformaram isso na revelação. Isso daqui é algo extraordinário. Quando a gente vai à palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele ficaria sem sentido se eu não tivesse entendido a vida de Cristo. Cristo, ele tornou o Antigo Testamento entendível, compreensível. Ele abriu o entendimento para que essa Escritura fosse, de fato, entendida como a palavra de Deus. O Novo Testamento, ele também ficaria sem legalidade. Se eu retiro o Antigo Testamento, ele fica sem sentido, porque há uma promessa, mas não há o pagamento da promessa. O Antigo Testamento diz que o Messias viria, mas ele não fala que o Messias veio. Se eu tiro o Novo Testamento, então o Evangelho, a palavra de Deus, fica sem a legalidade. O que isso significa? Cristo, ele não veio pagar o preço do pecado. É por isso que, quando a gente vai à Bíblia, toda ela, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, me ajudam a entender que aqui eu tenho a revelação de Deus. Eu entendo que há uma promessa. Deus prometeu que resolveria o problema do pecado. E no Novo Testamento eu encontro o pagamento desta promessa. É por isso que quando eu vou, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 9, verso 17, diz assim: pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O que significa Antigo Testamento? Significa a morte de alguém. Quem que morria no Antigo Testamento? Os animais. O que significa Novo Testamento? Uma nova ou um novo tipo de morte. Quem que morre no Novo Testamento? Não são os animais, mas é o próprio Cristo. Portanto, quando eu vou à Bíblia, eu entendo que Jesus, ele veio não para abolir o Antigo Testamento, mas para cumprir. Ele não veio simplesmente para descartar aquilo que estava antes dele. O Novo Testamento vem para confirmar que o sacrifício de Cristo é o pagamento da dívida que nós, como seres humanos, carregávamos por causa do pecado. Hebreus 9, verso 15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Isso aqui é fantástico. O Novo Testamento, queridos, é o pagamento da dívida. Jesus veio e pagou. Portanto, quando eu vou à Bíblia, eu tenho aqui na palavra de Deus a certidão de débito concluída. Aqui eu entendo que Deus, através das Sagradas Escrituras, ele me revela não somente o que eu tenho de errado, mas ele me diz
como eu posso vencer? Onde está a solução para os meus problemas? E aqui então eu me deparo com a grande esperança que a palavra de Deus me apresenta. E que esperança é essa? Eu queria ir finalmente para o que está lá no Salmo 119, verso 105. Olha só o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha, a revista Eu Creio aqui, na página 9, ela nos traz uma esperança inigualável. Ela diz assim, olha, vivemos em um mundo de trevas espirituais, onde o homem longe de Deus é capaz de praticar os mais perversos pecados, as mais vis atrocidades e as mais cruéis perversidades. É ou não é verdade? Ela continua dizendo, numa sociedade pós-moderna, cada indivíduo torna-se o padrão para julgar o que é certo e o que é errado. Qual o resultado? A defesa da legalidade do aborto, da pedofilia, do incesto, o genocídio, as guerras, o ataque à família como o centro da sociedade, entre outras coisas. Qual que é a resposta para todos esses problemas que nós estamos observando? Só tem uma resposta, queridos. É o assim, diz o Senhor. Aqui em Romanos 15, o verso 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, diz aqui o texto, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É possível viver nas trevas, sem ser dominado pela escuridão. As Escrituras, elas nos ensinam, aqui está o primeiro objetivo da palavra de Deus, nos ensinar acerca do quê? Acerca do problema do pecado, acerca da realidade da graça. E ao fazer isso, ao nos ensinar, a Sagrada Escritura também nos consola. E como que ela faz isso? Ela nos apresenta uma esperança extraordinária em Cristo Jesus. É por isso que quem lê a Bíblia tem paz dentro do coração. E a gente entende finalmente que não sou eu quem lê a Bíblia, é ela quem lê o mundo ao meu redor, é ela quem lê o meu interior, é ela que me ensina o caminho da luz. Você quer andar nas trevas ou você quer andar na luz? Só há um jeito do seu caminho ser iluminado. É seguindo a orientação segura presente na palavra de Deus. Se a Bíblia fizer parte da sua família, a história vai ser diferente. O seu lar vai ser iluminado. É por isso que nesse instante eu quero entregar você e a sua família nas mãos de Deus, para que a luz do Senhor o alcance nesse exato momento. Posso orar com você? Bom Pai, muito obrigado porque nós não estamos perdidos no meio da escuridão. O Senhor nos guia através da Tua palavra. Que ela ilumine a vida deste amigo, da sua família e traga a esperança, a paz que nós tanto precisamos. Eu entrego em Tuas mãos estes amigos, estas pessoas queridas que estão acompanhando aqui, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.